Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo! Vamos lá. Melhorar a nossa sinalização em Libras é possível, principalmente relacionado durante a pregação. Teve gente que até comentou aí, se eu não me engano foi a Selma, falou que é possível, como que funciona isso. Então, pessoal, a gente tem algumas dicas para te dar. Aê! Eu achei que você ia pular aí do sofá, pular da cama, da cadeira e dar um grito. Eu achei que você ia fazer isso. Nossa, meu Deus do céu. Beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, algumas dicas interessantes aí. Tarciana falou assim que tá no começo do ministério, com surdos há 3 anos, não tem sido fácil, é desafiador, e é mesmo, mas tenha certeza que se você tá aqui para aperfeiçoar, aprender, tenha certeza que Deus ele tá olhando isso e esse trabalho não será vão no Senhor. Fica tranquilo, Tarciane. Muito bem, pessoal, vamos lá, hein? Vamos lá. Primeira dica que você precisa para melhorar a sua sinalização. Parece que não. Tem muitas pessoas que acham que isso pode ser bobeira, mas saber usar os parâmetros da Libras. Os parâmetros... Ai, meu Deus. Quem sabe o que é parâmetro? Quem sabe o que é parâmetro? Fala eu aí. Eu. Quem sabe o que é parâmetro, meu Deus? Muito bem, a Tarciana disse que já tem surdos batizados, sensacional. Perfeito, galera. A gente vai falar sobre os parâmetros. Quando a gente fala em parâmetros, na verdade é o conjunto, né? Os parâmetros são os conjuntos que vai estar compondo, né? Na verdade são os componentes da língua de sinais, que vai compor os sinais. Então, resumidamente é isso. Os parâmetros são os componentes da língua de sinais. Beleza. A Val disse que na igreja dela não tem surdo, tá? Muito bem. A Joyce disse 5, perfeito. Vamos lá, 5 parâmetros da língua de sinais, a maioria já sabe aí. Se você não sabe, hoje você vai entender mais ou menos, hein? Porque a aula aqui hoje não é focado para ensinar os parâmetros, mas você vai entender um pouco mais ou menos como que funciona. Existem 5 parâmetros. Quantos parâmetros? 5, isso! 5 parâmetros existe da Libras, muito bem. E aí dentro desses tem a questão da configuração de mão. Ai meu Deus, Jesus falou parâmetros, a Libras, configuração de mão, a coisa tá confundindo. Resumindo, configuração de mão é a forma da mão. Forma da mão para fazer o sinal, é a forma. Fechou? Anotou aí? Forma da mão? Beleza. Os parâmetros, ele tem vários. Configuração de mão, poder de articulação, tem movimento, expressão não manuais, né? Tem também a questão da orientação. Enfim, esses são os parâmetros. Mas, principalmente, a gente vai comentar sobre alguns. Por quê? Para você melhorar a sua sinalização, você precisa saber usar os parâmetros. Ah, Gesiel do céu, eu achei que era só sinalizar, meu Deus, e agora? Por quê? Porque os parâmetros aonde vai mostrar como que a sua língua de sinais, a sua sinalização, se ela vai estar clara ou não. Por quê? Por exemplo, qual que é a forma da mão para você fazer o sinal de Deus? Qual que é a configuração de mão? Qual é a forma da mão para você fazer o sinal de Deus? É essa configuração de mão aqui, ó. Certo? Que é a letra D. É essa configuração de mão. Essa é a forma da mão, ok? Até aí tudo bem? Sim! Beleza. Então essa é a configuração de mão para fazer o sinal de Deus. Para fazer o sinal de Deus, tem essa configuração de mão e esse movimento, ó. Deus. Certo? Tem esse movimento aqui, ó. Deus. Ou para alguns talvez nem tenha esse movimento, né? Mas é esse aqui, ó. Deus. Beleza, muito bem. Por que é importante? Porque não tem como você fazer Deus assim. Deus. Não tem como você fazer Deus aqui assim. Certo? Não tem como você fazer Deus assim. Certo? Não tem como você fazer Deus assim. Porque a forma da mão para fazer o sinal de Deus é essa aqui. Certo? Então, se você não saber usar, você vai fazer Deus, você vai fazer Deus, você vai fazer Deus. Entende?
Isso é uma das importâncias, a gente saber utilizar os parâmetros, para que quando a gente for sinalizar, seja uma sinalização totalmente clara. Tem muitas pessoas que falam, olha, você não deve aprender língua de sinais pela gramática. E eu apoio, né? Eu apoio totalmente, mas isso não significa que estudar a gramática da língua de sinais e estudar os parâmetros não seja importante. Principalmente para quem já está interpretando, já está fazendo trabalho com a língua de sinais, é muito importante que nós venhamos saber usar os parâmetros. Ah, Gisiel, mas eu aprendo língua de sinais tendo contato com o surdo. Beleza, show de bola, tranquilo, de boa na lagoa. Tá no caminho certo, mas é importante que você venha estudar o que são os parâmetros, como utilizar, qual a melhor forma, porque isso vai ajudar e muito na sua sinalização. Ao invés da sua sinalização ficar suja, deturpada, que não fique de uma forma clara, vai ajudar a sua sinalização melhorar. Então saiba usar os parâmetros. Por quê? Por exemplo, tem sinais, em língua de sinais, que ele tem um ponto de articulação. Ai, Gesiel, o que é isso? É articulação dos membros, do braço, coisa desse sentido? Não. O ponto de articulação, ou a alocação, é aonde o sinal vai ser realizado. Aonde que o sinal vai ser realizado? Isso é importante, porque o sinal, ele não é, deu a louca, você começa a mexer a mão. Não é essa a ideia, certo? Cada sinal ele tem a sua estrutura, a sua forma e como você desenvolver e como você sinalizar. É por isso que é muito importante você conhecer, certo? É lógico que você não vai aprender língua de sinais estudando pela gramática, estrutura e parâmetros, mas é importante que você tenha uma noção e saiba como utilizar. Por exemplo, ponto de articulação para o sinal aprender. É aqui nessa região da testa, ó. Aprender é aqui, ó. Certo? É esse ponto aqui, ó, aprender. Não tem como você fazer essa configuração, essa configuração de mão aqui, ó. Porque isso aqui não é aprender. Isso aqui é o quê? Ouvir. Isso mesmo, certo? Ó, aprender é aqui nesse ponto. Ouvir é aqui nesse ponto. E, por exemplo, sábado. Sábado é aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. É por isso que é importante a gente saber utilizar. Tem gente que fala, isso aí não tem nada a ver, não. Não é bem assim. Gramática, estrutura, tem tudo a ver, faz parte da língua. E se você não souber utilizar, a coisa vai complicar. Porque aí você vai querer falar aprender, você tá ouvindo, vai querer falar ouvir, tá aprendendo, vai falar no sábado, mas na verdade você tá querendo dizer aprender, depois ouvir, aprender, sábado ouvir, sábado aprender, e aí você vai confundir mais o surdo do que ficar clara essa sinalização. Até aí tudo bem, pessoal? Então é muito importante, é importante mesmo que vocês saibam utilizar os parâmetros. Falando nisso, tem a questão configuração de mão, tem o ponto de articulação, tem a questão de movimento. Tem sinais que tem movimento. Tem sinal que não tem movimento nenhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui interessante. É a questão do sinal em pé. Certo? Sinal em pé. Quando as pessoas vão fazer no contexto da igreja, religioso, fala o sinal de em pé. Aí faz esse sinal aqui, ó. Normalmente fala, vamos ficar em pé. Certo? É esse aqui, ó. Em pé. Beleza? Muito bem. Só que acontece, é sem movimento, tá? É em pé, é assim, ó, vamos ficar em pé. Tem pessoas que fazem, para não ficar tão confuso, faz assim, ó, vamos ficar em pé. E aí faz assim, ó, vamos ficar em pé. Levanta aí. Mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque se você fizer assim, ó, isso aqui com esse movimento já é pular. Em algumas regiões é o sinal de alegria, tá pulando de alegria. É por isso que o sinal de em pé não pode ficar com o movimento. Vocês percebem? Porque imagina, você faz assim, vamos ficar em pé. E aí na cabeça do surdo ele tá, vamos pular. Percebe? Isso acaba sendo um complicador aí, a sua mensagem não fica muito clara. Por isso que é muito importante. Mas muito importante mesmo que você sabe usar. Então tem sinal que tem movimento, tem sinal que tem movimento, tem sinal que não tem movimento. Isso é muito importante mesmo. Um outro exemplo aí no contexto religioso é o sinal de ficar de joelho. Às vezes tem lugares que vamos orar, ficar de joelho, certo? Qual que é o sinal de ajoelhar? É esse aqui, ó. Certo? Tá conseguindo ver aí? Ajoelhar, certo?
E aí esse ajoelhar, pessoal, não tem movimento. Percebe? Ó, é assim, ó, pronto. Que ajoelhar é assim, ó. Não tem movimento nenhum. Agora a questão é o seguinte, se você fizer um movimento assim, ó, não é ajoelhar mais. É castigo. Ah, meu Deus, e aí? Aí aperta, hein? Por quê? Porque se você fizer assim, ó, falou, ó, o pastor tá falando, ó, todo mundo de castigo, surdo. Ai, pelo amor de Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus. Ai, Jesus, e agora? O pastor vai castigar, hein? Aí o surdo, ai, meu Deus do céu. Assim nem faz, né? O surdo já se desespera. Mas por quê? Porque o sinal de ajoelhar não tem movimento. Agora o sinal de castigo tem. Apesar que quando você utiliza outros parâmetros, que é as expressões faciais, a expressão não manuais, né, expressão facial, nesse sentido aí já vai mostrar, né, que não é algo tão bom, certo? Vamos orar. Então é importante tomar bastante cuidado com relação a isso. Chique, pessoal! Até aí, tudo bem? Tá conseguindo acompanhar? Tô falando rápido demais, me ajuda aí nos comentários aí, só para eu saber. A Yara disse assim que na igreja dela não tem surdos, mas nos domingos os cultos são transmitidos pelas redes sociais. Beleza, 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 Yara. Muito bem. O pessoal falou da letra D, certo? Bacana. Vou estar vendo isso. A Val falou que vai estar vendo isso aí. Beleza, é bom que o pessoal já está até interagindo, né? A Val falando com a Yara. É legal ouvir o pessoal interagindo também. A Tarciane disse que é verdade. Importante conhecimento da estrutura da língua de sinais. A Dani falou testa, só falou testa. Mas eu entendi, tô brincando. É aqui o ponto de articulação do sinal de aprender. Depois a Ingrid disse laranja. É o mesmo movimento da boca. Boa tarde, Valdinete. Boa tarde, Valdinete. Tudo bem? Tarciane falou assim que usa também esse sinal em pé, no sentido parado, né? Como fosse firme no contexto religioso. Beleza, 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 beleza. Aí depois ela falou isso, castigo. Ah, entendi, por conta do sinal de castigo. Beleza. A Ingrid falou kkkkkk. Ok, muito bem. Genivaldo diz, Pai do Senhor, que bom aprender a parte da semana da língua de sinais. Muito bem, Genivaldo. A Selma disse, tá, beleza, beleza. Patrícia Gobi disse, ótimo. Muito bem, pessoal. Então, já vamos para a segunda dica. A primeira é importante, pessoal. Parece que não, mas você saber utilizar essa estrutura, os parâmetros, isso vai ajudar a melhorar e muito a sinalização. Só o último exemplo aqui. Teve uma vez que eu fiz um vídeo, faz há muito tempo, falando um pouco sobre a criação, gêneros e tal. E aí eu fui fazer o sinal de céu, né? E aí depois teve uma moça que falou pra mim, nossa, Gisele, ficou bonito o seu vídeo, perfeito. Eu falei, ixi, não ficou perfeito não, porque eu dei uma olhadinha depois e errei a configuração. Porque eu tinha feito céu assim, ó, fiz céu assim, ó. Foi um céu meio rasgado, certo? Porque a configuração de mão correta é em C, certo? Ó, esse é o sinal de céu, só que eu fiz meio assim, ó, na hora. Então a configuração de mão estava errada. Por mais que o surdo se esforça para entender muitas vezes a gente. Não é a gente que se esforça para entender ele. Muitas vezes o surdo ele vai se esforçar para entender o que você está querendo dizer. E nesse caso seria um dos momentos. Ele entender céu, nuvem, ele entender alguma coisa nesse sentido. Por isso que é importante a questão da configuração de mão, você saber utilizar a forma da mão certinho, para você não confundir mais o surdo do que ajudar, certo? Beleza, beleza. Aí a Yara diz, já são uma família, né? Já são igual uma família. Beleza, beleza. A Michelle chegou. Muito bem, Genivaldo falou. Ah, eu sou esposa da Rosilda. Ah, da Rosilda. Sensacional, hein? Muito bem. Da próxima vez que a gente for aí na cidade de vocês, a gente vai na igreja de vocês, hein? Ah, e vocês gostaram do livro? Aproveitando. Ah, igual a Yara diz, a gente é uma família. Vamos bater um papo aí. Gostaram do livro? Muito bem. O Alan falou assim, eu tava procurando um canal para estudar o contexto religioso. Muito bem, então chegou, hein? Achou? Será que achou, Alan? Ai, me ajuda aí, será que achou? Beleza. Então vamos lá, pessoal, pro segundo ponto, hein? Segunda dica, muito bem. Aumente seu vocabulário a cada dia. Aumentar o vocabulário a cada dia. Muito bem, a Gabriela falou, cheguei de novo. Ela saiu e voltou ou acabou de chegar? Não entendi. Mas chegou de novo, tá bom. Beleza. Muito bem. Aumente seu vocabulário a cada dia. Presta atenção aqui, ó. Atenção, atenção, atenção. Atenção, presta atenção no que eu vou falar. Aumente seu vocabulário a cada dia. Parece até questão boba. Parece até uma questão boba. Mas se você estudar, olha só. 5 sinais por dia. Quantos sinais? 5. Se você estudar 5 sinais por dia, presta atenção nisso, olha essa conta. Por isso que é importante você aumentar seu vocabulário.
E é isso, com isso é fácil, certo? Olha só. Pera aí. Você vai aprender 150 sinais por mês. Olha isso. Se você estudar 5 sinais por dia, aumentando seu vocabulário. Em um ano, oh my God, 1.800 sinais em um ano. Você percebe isso? Porque quando a gente fala, vamos aumentar o vocabulário, você aprende a aprender alguns sinais. Não, mas se você focar, se você se concentrar para estudar e aumentar seu vocabulário diariamente, apenas 5 sinais. O pessoal fala 10, 20, mas 5. Tô dando uma colherzinha de chá. Não sou tão ruim assim, não. Não sou tão ruim assim, não. 5 sinais. Se você desenvolver e estudar esses 5 sinais por dia, em um mês, você vai aumentar seu vocabulário em 150 sinais. Em um ano, em 1.800 sinais. É coisa, é muita coisa, é muito sinal. É por isso que é importante você desenvolver, certo? O seu vocabulário a cada dia. Muito bem, então pessoal, ó, primeira dica, saiba usar os parâmetros, mas saiba usar bem, estude bem essa parte da estrutura da língua de sinais, é importante também. Segundo ponto, aumentar o seu vocabulário a cada dia. Se você se propuser aprender 5 sinais por dia, 150 sinais por mês, ao final do ano aí você já decorou muitos e muitos sinais que vai te ajudar aí muito. Terceiro, não ficar preso a sinal por sinal. Bish. Ai, meu Deus! Não ficar preso a sinal por sinal. A sinal por sinal. Muito bem, o Rodrigo disse perfeito. A Érica disse filmar e depois assistir também ajuda. Isso mesmo. Beleza, pessoal. Vocês estão no caminho certo, tá? Agora, só reforçando aí, não ficar preso a sinal por sinal. E por que a gente fala isso? Porque a língua de sinais, por mais que ela tenha vários e vários e vários sinais, ela é constituída por vários sinais, mas ela não é, na sua estrutura, feita de sinal por sinal. Por quê? A modalidade, igual a gente comentou na aula de ontem, a modalidade dela é diferente, certo? E por ser diferente, uma modalidade diferente, ela não é presa igual ao português, no sentido... Por exemplo, o português é no sentido linear. A língua de sinais, ela tem a sua simultaneidade. A gente utiliza os parâmetros, né, para fazer um sinal ou vários sinais. Ou seja, você não pode ficar preso a sinal por sinal ou a sinais isolados. Ah, eu vou aprender, mas aprender sinais isolados. Toma muito cuidado com isso, certo? Toma muito cuidado com isso. O Genivaldo falou que não é só aumentar o vocabulário, mas também prática para aqueles que já conhecem, sempre praticando conteúdo. Beleza, perfeito, Genivaldo, sensacional, é isso mesmo. É isso mesmo, não tem nem o que tirar e o colocar, tá? A Michelle disse assim, aprender os sinais e o contexto em que são aplicados. Perfeito, é essa a ideia, não ficar preso a sinal por sinal. O Alan disse, a aula vai ser paga? Não, a aula é gratuita. Desculpa, eu não falei. A aula 100% gratuita vai ser online, mas você precisa se cadastrar. Aí eu vou mandar no seu e-mail, tá? Você vai se cadastrar, eu vou mandar o link da aula no seu e-mail para você participar. Certo, Alan? Mas a aula é grátis, não vai ter custo nenhum. Beleza, beleza. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que eu ia comentar. A gente tem que praticar no contexto. Era essa questão. Ah, tá. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica em muitos cursos, né? Que ensinam língua de sinais, eles ensinam sinal por sinal. Ah, o sinal de cadeira, sinal de casa, sinais aleatórios. E aí, quando a gente fica preso ao sinal, a gente vai ficar restrito e a gente vai restringir a língua-alvo, que nesse caso é a língua de sinais. Então a gente sai do português, que é uma língua linear, e a gente vai fazer esse processo de transferência aí para língua de sinais, e a gente acaba sendo muito prejudicado quando a gente fica focado em sinal por sinal. Então a gente deu o exemplo ontem de manga, a gente deu o exemplo também de pintar, né? E tem, por exemplo, o sinal de abrir. Em língua de sinais, quando fala abrir. E aí essa é uma das críticas que eu tenho, vamos dizer assim, né? Não crítica, né? Mas o porquê não está 100% a questão dos aplicativos, Renditalk, aplicativos como o Prodef, são excelentes aplicativos, muito bom, recomendo, só que o cuidado que precisa ter, porque eles acredito que talvez tenha algumas melhorias aí futuramente, mas eles ainda, muitos sinais, eles não conseguem encaixar dentro de um contexto específico. E aí, quando acontece isso,
acaba piorando a sua sinalização e não melhorando, certo? Um exemplo, o exemplo que eu dou é o abrir, certo? Abrir. O sinal de abrir é esse aqui, ó. Abrir, tá? Mas entra o que a Mi falou, né? Que é no sentido do contexto, tá bom? Porque esse abrir aqui é para abrir porta. Mas como que você abre gaveta? Como que você abre uma porta de correr? Como que você abre uma janela? Como você abre a janela para dentro? Como você abre a janela para fora? Vocês percebem? Como que você abre um pote? Então, muitas vezes você coloca lá no aplicativo, eu vou abrir um pote, por exemplo. Não sei se lá vai cair nesse sentido, mas só um exemplo. E aí ele fala, eu vou abrir, aí ele fala o pote. Certo? Esse abrir não combina com esse contexto. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Não ficar preso sinal por sinal. Certo? Para a gente não se perder, para a gente melhorar a nossa sinalização, a gente tem que treinar muito mais o contexto em que o sinal ele pode ser inserido ou não, certo? Porque, por exemplo, esse sinal aqui é o sinal de sentar, certo? Sentar, e aí dependendo cadeira. Só que qual que é a ideia? A ideia é que isso aqui pode ser acomodação, sim ou não? Pode. Isso aqui pode ser acomodação. Eu posso, em determinado contexto, aqui, olha, procure a sua acomodação. Ou procure o seu assento, certo? Olha, você precisa descansar, por que não? Então tudo vai variar muito, principalmente igual a me disse, pelo contexto. Então não ficar preso a sinal por sinal, tá, pessoal? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí no contexto cristão aí. Bíblia Sagrada, por exemplo, Bíblia Sagrada. Tem vários sinais para a Bíblia Sagrada. Vários sinais. Então tem esse Bíblia aqui, ó. Porque é um livro de Deus, ok? Tem esse aqui que o pessoal utiliza, ó. Que é um mais antigo, tá? Mas tem também pessoas que utilizam só isso aqui, ó. Bíblia. Só desse formato. E tem outros também que faz Bíblia Santa, tá? Bíblia Santa. O que acontece? O que acontece é que acaba não tendo um consenso com relação a esse sinal. Mas para você explicar para o surdo, se você faz assim, ó, e o surdo não sabe, você vai precisar explicar isso dentro de um contexto. Então, como que você faz isso? Você vai precisar saber o sinal de igreja, você vai precisar saber qual que é o comportamento de um cristão que ele utiliza a Bíblia normalmente, né? Normalmente, debaixo do braço, que é a questão, você pode falar... que são os crentes, ou os crentes, depende da região que o sinal utiliza. Ou seja, não ficar preso ao sinal. Porque se você ficar preso ao sinal, quando o surdo perguntar, que sinal que é esse? Ai meu Deus, você fala, eu acho que é Bíblia. Aí ele fala, nossa, mas livro de Deus, o que é isso? Certo? Então, para você explicar o contexto, você não pode ficar preso a sinal por sinal. Certo? Deu para entender? Deu para ser claro aí ou não? Deu para ser claro? O que vocês acham? Consegui explicar para vocês mais ou menos a minha ideia, o sentido que eu tô querendo passar, de não ficar preso a sinal por sinal. Porque tem gente que fala assim, Gisele, mas parece que você tá sendo contraditório, você falou no ponto número 2, para aumentar o vocabulário, mas agora não é aprender sinal por sinal. A ideia é que você venha entender dentro de um contexto que vai facilitar a sua memorização e a sua clareza na hora de sinalizar. Onde eu parei é se envolver com a comunidade surda. Ou seja, tem muitas pessoas que falam assim, eu quero evangelizar o surdo, mas não vai comer um petisco com ele. Quer se envolver na comunidade surda, mas não quer jogar bola com os surdos. Nem que você não saiba, mas vai lá só assistir. Quer interpretar na igreja, ajudar a evangelizar, mas você não quer participar de forma voluntária de um trabalho na sua cidade. Você quer ficar só na igreja. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a comunidade surda, ela é muito, vamos dizer, seletiva em alguns momentos? Sim, por quê? Porque os surdos, você chega lá evangelizando, ele vai falar, quem que é você? Nem te conheço, certo?
Normalmente, quando as pessoas vão trabalhar essa questão da evangelização, em muitos lugares ainda dá muito resultado a questão do folheto, né? O pessoal vai e entrega. Mas pro ouvinte, você entrega, ó, posso te entregar isso aqui? Olha, Jesus te ama, ou algo nesse sentido. Você vai trabalhar, olha, esse folheto fala disso, disso, disso. Você quer entender um pouco sobre isso? Enfim, você faz isso. Com o surdo, se você fizer isso, ele vai olhar para você, se ele for pegar um papel, ele vai pegar e jogar fora. Porque ele quer saber quem que é você, de onde você veio e como você sabe Libras. Ele vai querer saber isso. E para você falar isso, você vai ter que se envolver, você vai ter que dizer um oi, você vai ter que falar tudo bem, você vai ter que falar seu sinal, e aí vai ter aquela interação, ele vai brincar com seu sinal, você vai brincar com o dele, enfim, você tem que se envolver. Não tem como você fazer um trabalho em departamento de Libras na sua igreja se você não se envolver com a comunidade surda. Não tem como. É por isso que se a gente fosse falar, vamos falar para intérpretes no sentido secular, quando a gente fala se envolver em comunidade surda, muitos deles falam, nossa, é verdade, eu já sei. Agora, quando você fala no contexto cristão, tem muita gente que fala, ah, verdade, eu já sei. Diferentemente. E aí o que acontece? Por saber, muitos terminou o culto, vai embora. E o surdo quer conversar ali. O surdo quer se envolver, quer interagir. E as pessoas vão embora. Interpretou, vai embora. E o surdo precisa ter esse contato. O que acontece? A grande maioria dos surdos, e essa é a realidade, a grande maioria esmagadora, vamos dizer, a família não sabe língua de sinais. A família não sabe língua de sinais. E agora você pensa, o surdo na família não sabe língua de sinais, no trabalho ninguém sabe. Quando ele chega na igreja, é o momento, é o refúgio. Muitos só tem aquele momento para extravasar, para conversar com alguém. Acabou, ele tá ouvindo o culto, vendo a pregação, o louvor, aleluia, meu Deus, coisa boa, maravilhosa. O pastor deu o amém ali, o ancião, acabou o culto. Ele quer conversar, desabafar, falar que o time dele perdeu, falar que teve um problema no trabalho, falar o que ele cozinhou, falar, enfim, ele quer falar alguma coisa, o intérprete vai embora. E aí, como é que fica? E a questão é, se você já foi um desses, ou está sendo um desses, que no final acabou o culto, foge, complicado. Fala, ai, mas eu preciso pegar o ônibus, chama o surdo, ou vão comigo até o ponto, você vai conversando com ele. Ah, mas nossa, eu preciso ir embora de carona, vê se essa carona consegue segurar 5 minutinhos, só pra você falar um oi, tudo bem, pegar o WhatsApp ali, bater um papo, falar tchau, seu time perdeu, beleza. Já é um processo, já é o primeiro passo. Então a gente precisa pensar muito nessa questão de se envolver com a comunidade surda. Uma das reclamações que muitas vezes já ouvi de muitos surdos é que muitos cristãos, intérpretes, eles querem evangelizar, querem pregar, mas é só isso. E é isso que é o cuidado que nós precisamos ter. Vixe, eu comecei a falar sobre isso, parece que eu peguei um pouco pesado, né? Talvez na minha fala. E aí parece umas 15 pessoas já foram embora de uma vez, né? Ai, meu Deus do céu, mas quem tem que falar? Não tem como. Não tem como. O importante é, quem ficou aqui é para ouvir. Quem saiu, Deus abençoe, que Deus te guarde, certo? Mas é importante a gente entender isso. Não tem como a gente fugir disso, pessoal. Não tem como, tá? O Rodrigo falou, o pessoal falou perfeita explicação. Muitos, a Michelle falou assim, eu acho que é Michelle, eu falei Michelle, mas é Mi, né? Pode ser Mirelle, Michelle, enfim. Ela falou que é muito triste, é verdade. O Rodrigo falou assim, olha, pensei nisso várias vezes. Como abordar um surdo no ônibus ou na rua? Acho que se eu chegar perto, tenho medo dele me desprezar. Aí é uma coisa. Por exemplo, você chega no ponto de ônibus, ô Rodrigo, e aí você falou, e aí, tudo bem? Nossa, tá demorando, hein? Nossa. E o corona, você tá de máscara? Vixe, tá difícil, hein? E aí, isso já é um passo para você começar. Qual que é o seu sinal? Meu nome é esse, tal. Você percebe que ele vai em outro ônibus? Dá seu WhatsApp aí pra mim, a gente bater papo, Facebook, pra gente conversar depois. Pronto. Você não falou nada, ainda não evangelizou. Não, você poderia ter falado, nossa, hein, esse coronavírus, o que vai ser da humanidade, né? Será que Deus está no controle ou não? O que você acha? Você poderia introduzir uma evangelização nesse sentido, mas o primeiro passo é esse contato, é esse envolvimento, tá, Rodrigo? Mas o surdo não despreza, não. Tem surdo que é legal? Tem, mas tem surdo que é mala? Tem, viu? Então, às vezes, você vai encontrar alguns surdos malas aí, mas nem todos são assim, tá? Então vai café e com a coragem aí e não desanima não, certo? A Patrícia falou que tem receio, a Michelle também,
Vixe, a Daniela também falou. Meu Deus, peraí. Então, vamos fazer uma observação aqui, pessoal. Rapidinho, já vou falar sobre isso, hein? Deixa eu ver aqui. A Patrícia falou, eles gostam muito de conversar, principalmente quando conseguem descobrir que a pessoa sabe pelo menos um oi em Libras, isso é verdade. A Ingrid falou, estamos aqui. Ufa, foram pro culto? Talvez foram pro culto, né? Tá quase no horário. A Valdinete disse, com certeza, quando o surdo percebe que você sabe Libras, eles estão ali, ele pode começar uma amizade. Sensacional. A Tarciane disse, olha, na minha igreja, infelizmente, é assim. Terminou o culto, todos estão indo embora, mas ela elaborou uma ideia, né? Que ela marca com eles outro dia na semana, um dia que alguma outra atividade com os irmãos, beleza. O Alan falou, não tem muito contato com só na igreja, né? Não fora. Beleza. Então, pessoal, ó, só aproveitando aqui, não era essa dica, mas por eu perceber que tem muitas pessoas que têm esse receio, qual que é a ideia? Se você vê dois, eu faço muito isso. A questão é que com o tempo você tem que ser um pouco meio cara de pau, certo? Se ele te ignorar, beleza, não tem problema, certo? Você não já ficou no vácuo algumas vezes? Você já deu tchau assim, não era pra você? Vixe, tantas vezes já fiz isso. Tanto apaguei o mic, a pessoa passa a dar um tchau e eu... disfarce porque não era comigo. Pode acontecer, não tem problema. Mas o importante é você dar essa iniciativa. E aí uma frase que eu falo muito, o dia pra você começar a fazer isso é quando? É hoje. O dia é hoje. Para você começar, é hoje, tá? É muito importante que você chegue aí, tudo bem, olá, olha, meu nome e tal. Não precisa você falar, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Não, você está ali para trocar ideia, jogar conversa fora. Olá, tudo bem? Qual que é o seu sinal? O meu sinal é esse. Aqui tem associação. Talvez você até saiba já que tem associação de surdo na sua cidade. Mas você pergunta, associação. Ele fala, ixi, lá não vou lá não. Ixi, lá muita fofoca. Fala, nossa, que legal. Mas outro lugar que o surdo se encontra. Ou seja, tudo isso são quebra-gelos para que você possa estar perdendo esse receio, tá? Às vezes, Gisele, bicho, eu tenho receio. Quando você tá no ponto de ônibus, não sei se você já fez isso. Eu fiz porque eu sou meio cara de pau. Mas perguntar, que oração? Já perguntou pra alguém? Mesmo sem já saber na hora. Que oração? Só pra você ter certeza? Faz com o surdo. Que oração? Tem horas aí? Ele vai falar, vai te mostrar. Você vai saber que é surdo, porque tá sinalizando. Enfim, tudo isso é um processo, pessoal. Tudo isso é um processo, não tem receio. O dia de começar é hoje? Não, errou. É ontem. Já falei, ó. Se liga aí, hein? Beleza. Então, a Tarciane usou estratégia, né? Marca um outro dia, legal. A Yara disse também legal. A Erika disse na igreja tem célula, então é mais fácil, sempre nos vemos. A célula também é um passo muito importante mesmo. Mas, por exemplo, tem aqueles intérpretes que são, vamos se dizer, os domingueiros, vamos se dizer, né? A gente sabe que tem, por conta dos compromissos, enfim. Mas, principalmente esse, tá no domingo lá, bate um papo com o surdo depois, dá um oi, um tudo bem. Porque tem muitos intérpretes também que eu já vi cristão que falam assim, nossa, o surdo só conversa com você. Será que é só ele conversa comigo ou você não conversa com ele? E por que você não conversa com ele, não conversa com você? Às vezes quem tem que dar o primeiro passo é você, dá um oizinho, tudo bem, meio que aquele sorriso amarelo, lá, tudo bem, não tem problema, certo? E treina uma frase antes para falar com ele, perguntar alguma coisa. Ele respondeu? Tchau, preciso ir. Beleza, fica com Deus. Mas o processo precisa acontecer, certo? Beleza. O Denis falou assim, ia sempre na loja conversar com o surdo, eu já fiz muito isso. Na hora do almoço. Ixi, mas eu não fiz na hora do almoço, não. Foi na hora do trabalho dele. Certo? Mas eu acho que é na hora do seu almoço, né? Eu acho que isso você quer dizer. Beleza. Dava nervosismo, mas já é gratificante entender. É isso mesmo, Denis. Perfeito. A Mi disse assim, temos que dar a cara a tapa. No bom sentido. Isso mesmo, entende a piada. Michele é das piadas, hein? Eu tô falando Michele, mas não sei se chama Michele. Qual que é o seu nome mesmo? Ai, meu Deus. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então é isso. É legal ter essa interação. Igual a Yara disse, a gente parece uma família mesmo. A gente vai conversando, trocando angústia, conversando aqui, desabafando, um dando ideia pro outro, um falando do outro, ajudando. Isso aí é maravilhoso. Isso aqui é uma comunidade, é uma família. Beleza, tamo junto. Vamos para a quinta dica, pessoal. Para a quinta e última dica. Mas tem coisa boa aí, certo? E essa dica que eu queria passar para vocês, pessoal. Não que as outras sejam ruins, mas essa aqui é muito importante.
Muito importante mesmo. Então, se envolver com a comunidade surda, é interessante você fazer isso. E, vamos lá, hein? Quinto ponto. Quinto ponto importante, hein? Pega papel e caneta se você não pegou até agora. Se você não pegou, já pega pra você anotar isso aí, hein? Que eu vou falar, hein? Vamos lá, hein? Muito bem. Quinta dica é, ó, desenvolva a sua espiritualidade. Não tem como intérprete cristão não ter a sua espiritualidade, não desenvolver isso. Ih, Gesiel, complicado? Pode ser. Fácil? Não é. Mas nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, certo? Por quê? Porque é bom ter técnica, é bom ter especialização, é bom ter doutorado, mestrado, PhD, é bom, é maravilhoso, ter o currículo Lattes, escrever artigos, isso é maravilhoso. Só que você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Por quê? Porque se você está só dependendo da técnica, do estudo e do seu preparo, as coisas na igreja, no ministério, no departamento, tem tudo para dar errado. Às vezes não, mas tem tudo para dar. Porque nós somos intérpretes cristãos e por ser intérprete cristão, nós somos totalmente dependentes. Lembra do sinal? Nós somos totalmente dependentes. E é por isso que você pode estudar, você pode conhecer tudo, estrutura, parâmetro, você pode saber tudo, mas se você não desenvolver a sua espiritualidade, os surdos não vão entender nada. Vai ser aquele entendimento totalmente superficial, humano, carnal, vai ficar naquilo. Não vai passar, não vai fluir, o departamento não desenvolve, não cresce, a coisa fica amarrada. Precisa desenvolver a sua espiritualidade. Você precisa ter seu devocional, ter sua leitura da sua ferramenta diária. Não tem como. Você precisa estar crescendo em graça, em conhecimento e graça. Percebe? Ixi, eu acho que é agora que vai despencar, hein? Se aquela hora eu dei uma apertada, agora então, meu Deus. Ai, Jesus. Agora vai ficar só eu aqui. Só eu e o pessoal que tá na nossa família interagindo aqui, ó. Pessoal, a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. Parece coisa batida, coisa chata, coisa que já é falado muito e muito tempo, mas é porque de tempos em tempos a gente precisa reforçar isso. Alguém precisa falar pra você. E aí, nesse caso, nessa semana, nesse domingão, sou eu. Precisa desenvolver, precisa trabalhar, precisa ter mais isso. Porque o surdo sente, pessoal. O surdo sente quando você tá lá só interpretando por interpretar. E quando você está interpretando para você tocar o coração dele através das suas mãos, sendo direcionado pelo Espírito Santo, por Deus. É por isso que é importante você procurar. É fácil? Não é. Não é fácil? Não é, mas a gente precisa. Precisa. Porque tem muitos momentos, pessoal, que o seu estudo, o seu preparo, às vezes o pastor te deu o esboço antes, mas nada disso vai adiantar se você não estiver desenvolvendo a sua espiritualidade com Deus. Porque em muitos momentos, não é a técnica, vai ser Deus. Não vai ser o que você estudou, vai ser Deus. Não vai ser aquele sinal novo, vai ser Deus. Não vai ser aquela sua pós que você fez, vai ser Deus. Não vai ser aquele seu mestrado, vai ser Deus. Não vai ser o seu doutorado, vai ser Deus. Não vai ser o intérprete de apoio, vai ser Deus. Tem momentos, pessoal, que vai ser Deus. Mas isso se a nossa espiritualidade estará sendo desenvolvida com o tempo. Certo? Beleza, o pessoal comentando aqui, né? Muito bem. Isso, o pessoal falou não passa unção, já tá com a caneta na mão, fala a Deus. Muito bem. O Genival disse que a responsabilidade da interpretação religiosa é muito importante, pois o intérprete deve estar na mesma comunhão e no mesmo espírito. Isso é importante. O intérprete não é só o que facilita a mensagem, beleza?
A Michele disse, uso as minhas mãos, Jesus. Muito bem. Tarciane falou assim, é verdade, precisa de uma comunhão com Cristo no conhecimento da palavra da oração. Ingrid, muito bem. A Miriam, Miriam, tá vendo? Tava falando Michele, hein? A Miriam aqui, irmão, é essencial, beleza? Deus prepara todas as coisas através do preparo espiritual. Com certeza nossas mãos serão usadas pelo Espírito Santo para chegar aos corações. Muito bem. A Gabriela falou assim, ó, o intérprete faz o papel do pregador, Isso é uma responsabilidade muito grande. Falamos de almas, isso mesmo. Rodrigo, verdade, ele sabe, eles percebem. Raquel fez uma oraçãozinha. O Rodrigo, tudo é Deus. O Alan, verdade. Genivaldo falou verdade. Por ele, para ele, toda muito bem. Pura verdade, Eliana. Muito bem. A questão é isso mesmo, ó. Por ele, para ele, são todas as coisas. E é isso que nós precisamos deixar na nossa mente, pessoal. Isso é muito importante. Desenvolver a nossa espiritualidade. É fácil? Não, vai ter momentos que a gente vai querer parar, desistir, querer dormir, para com isso, melhor não, tô cansado. Mas a gente vai precisar desenvolver isso, certo? Isso precisa ser independente de você ser intérprete ou não. Independente se você trabalha em departamento de Libras ou não. Você sendo cristão, você precisa desenvolver isso, certo? Anotado? Beleza, beleza. Muito bem. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, vocês anotaram aí. Primeiro ponto, a gente tem que entender a questão dos parâmetros. A gente tem que aumentar o vocabulário. Se você aprender 5 sinais por dia, 150 sinais por mês, 1.800 por ano. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. É muita coisa mesmo. Terceiro, não ficar preso a sinal por sinal. Quarto, você precisa se envolver com a comunidade surda, trocar ideia com surdo, fazer parte da comunidade. E o quinto ponto, desenvolver a sua espiritualidade. Não tem como, certo, meus irmãos? Certo, certo, certo. Finalizando mais um conteúdo maravilhoso, preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.